Estamos de volta e vamos então terminar o estudo dos partidos políticos, né, do direito partidário. Encerrando então com esse bloco, vamos ver o tema fidelidade ou infidelidade partidária. E nesse tema, fidelidade partidária, nós temos uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que é a resolução 22.610. Então vamos estudar o tema infidelidade partidária. Tá, tem alguma coisa prevista na lei, a gente vai ver de novo, já vimos, mas vamos voltar a ver a lei 9.096 de 95, mas vamos tratar bastante então da resolução 22.610. Então vamos lá, começando a falar aqui do tema fidelidade ou infidelidade partidária, temos aqui esses mandados de segurança, né? Então, após o julgamento dos mandados de segurança 26.602, 26.603 e 604, o Supremo passou a entender que os mandatos eletivos proporcionais, então é a primeira uma informação importante, já até falei, mas repito, quando a gente fala de infidelidade partidária, nós estamos falando do sistema proporcional, daqueles cargos eleitos pelo sistema proporcional. Inclusive tem uma resolução, não, uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral que fala que infidelidade partidária é nos casos de eleição proporcional e não nas eleições majoritárias. Então, após o julgamento desses mandados de segurança, então o Supremo passou a entender que os mandatos eletivos proporcionais pertencem aos partidos. Por quê? Porque nas eleições proporcionais, a grande maioria dos candidatos que são eleitos pelo sistema proporcional acabam se valendo dos votos da chapa, dos votos apresentados, votos de legenda, né, os chamados votos de legenda que nós já estudamos quando a gente viu o sistema proporcional e o sistema majoritário. Então, como um deputado, um vereador, acaba se valendo dos votos da chapa, dos votos de legenda para se eleger, ele sozinho não atinge o quociente eleitoral, então se entendeu que esses mandatos pertencem aos partidos. Portanto, o mandatário, para se desfiliar, precisa de justa causa. Em não havendo justa causa, pratica ato de infidelidade partidária e pode, então, perder o seu mandato eletivo. Editou-se, então, a resolução 22.610, né, que é a que trata, então, dos processos de infidelidade partidária, com o objetivo de acabar o troca-troca partidário. Até então, os deputados, vereadores trocavam de partido como quem troca de camisa, e agora, então, agora não, já faz tempo, com a resolução 22.610, está prevista aí a infidelidade partidária. Essa resolução, então, trata do procedimento para a perda de mandato ou para a declaração de justa causa. Então percebam aqui os senhores e as senhoras que nós vamos ter dois tipos de ações ou de processos diferentes aqui. Nós temos um processo que o partido que é abandonado move contra aquele deputado, aquele vereador que abandonou o partido, pedindo então a perda do mandato do infiel, e nós temos a ação declaratória de justa causa, que é ajuizada pelo mandatário que já se desfiliou, que pretende se desfiliar do partido. Estou adiantando aqui, vai aparecer, mas já é uma menção que eu faço para vocês, que tem então dois tipos de mandato, né? Dois tipos de ação, perdão. A ação de perda de mandato e a ação de declaração de justa causa, que é justamente o que eu acabei de falar. Duas ações. Existem, portanto, duas ações que envolvem o tema fidelidade partidária. Uma ação é aquela promovida pelo partido abandonado, acabei de falar, requerendo a perda do mandato eletivo do mandatário infiel, do mandatário que se desfiliou, e a segunda ação é a ação promovida pelo filiado mandatário, pedindo uma espécie de autorização para deixar o partido, é ação declaratória de justa causa. Então percebam aqui, importantíssimo isso, são duas ações diferentes. Aqui é ajuizada pelo partido abandonado, pedindo a perda do mandato do infiel, e a outra ação é ajuizada pelo próprio mandatário pedindo autorização, é ação declaratória de justa causa, são duas ações diferentes. Então, o objeto
nas duas ações mencionadas, o que se discutirá é se a desfiliação do mandatário está ou não apoiada em justa causa. Então, a grande discussão aqui é se tem ou se não tem justa causa. Se tiver justa causa, não há o que se falar em infidelidade partidária. A infidelidade partidária só se materializa, só se concretiza quando há desfiliação sem justa causa, filiação imotivada daquele determinado mandatário do seu partido político. Súmula 67 do TSE. A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica, atenção, aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Já falei e repito, quando a gente fala de infidelidade partidária, estamos falando desse sistema proporcional. Estamos falando de vereadores, deputados estaduais, distritais e federais. É para esses 4 cargos que existe e se aplica a infidelidade partidária. Quando a gente está falando de presidente, governador, prefeito e senador, que são os eleitos pelo sistema majoritário, não há que se falar em infidelidade partidária. Cuidado com isso, que isso também é pegadinha aqui de concurso público. Infidelidade partidária se aplica nos cargos proporcionais, súmula 67 do TSE. Declaração de justa causa. Então, é aquele, entre aspas, pedido de autorização, é uma das ações, né? O mandatário que já tenha se desfiliado, então eu já me desfiliei, eu sou vereador, eu já me desfiliei ou pretendo me desfiliar, tanto faz, eu posso ajuizar esta ação antes de me desfiliar ou depois da minha desfiliação, pedindo então para a Justiça Eleitoral que reconheça a minha justa causa na minha desfiliação. Então, o mandatário que já tenha se desfiliado ou que pretenda fazê-lo, então a ação pode ser ajuizada antes ou depois da desfiliação, pode requerer a declaração de existência de justa causa. Então, neste caso, é o mandatário que será o autor da representação. É um pedido uma espécie de pedido de autorização, a declaração de justa causa. Espera aí, que eu acho que... Não, é isso aí, é isso mesmo. Lei 9.096 de 95, então, Lei dos Partidos Políticos, que a gente já viu, né? Só estou retomando aqui o artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos, que diz o seguinte: perderá o mandato, já vimos, mas vamos detalhar agora, perderá o mandato detentor de cargo eletivo. Então, se eu não tenho mandato eletivo e eu saio do partido, me desfilio, não tem problema nenhum. Esse problema vai surgir da infidelidade partidária quando envolve um detentor de cargo de mandato eletivo. Então, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. Então, quais são as hipóteses previstas em lei que são consideradas justas causas? Primeira, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, por exemplo, a alteração do ideário antes defendido pelo partido. O partido tinha determinadas bandeiras, então, o partido tinha determinadas bandeiras, eu gostava daquelas bandeiras, me filiei ao partido, fui eleito pelo partido, de repente o partido muda completamente. As bandeiras até então defendidas, ele não defende mais. Então, vou dar o exemplo que eu já dei em blocos anteriores. Partido da Causa Animal. Não existe esse partido, esse é apenas um exemplo. Então, Partido da Causa Animal. Eu me filiei ao partido porque eu sou um defensor dos animais, então me filiei ao Partido da Causa Animal, me elegi pelo Partido da Causa Animal. De repente, esse partido muda completamente, ele passa a defender a bandeira do banimento dos animais. Sei lá, estou exagerando no exemplo. Vamos matar todos os animais, quer dizer, mudou completamente. Eu me filiei àquele partido e me elegi pelo partido porque ele defendia os animais. Agora ele não defende mais, é o contrário, ele é contra os animais. Então, ele mudou completamente. Neste caso, eu teria a justa causa, que é justamente o que está escrito aqui: desvio substancial, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, mudou completamente, essa é uma justa causa. 2, discriminação, grave discriminação política
pessoal. Isso aqui é bem subjetivo, né? Vai ser analisado caso a caso. O que é uma grave discriminação política pessoal? É necessário algo grave que torne, essa é a jurisprudência, que torne insuportável a permanência do mandatário naquele determinado partido. Meras divergências ou atritos partidários não servem de justa causa. Então não é uma briguinha qualquer. Tive um desentendimento qualquer lá com o presidente do partido. Isso é justa causa? Não é, isso é normal. Acontecer alguma rusguinha aqui, outra ali, uma divergência aqui, outra ali, é normal. Para configurar essa justa causa, que é a grave discriminação política pessoal, primeiro, vai depender do caso concreto. Segundo, é algo que realmente seja grave, que torne insuportável a permanência do mandatário naquele determinado partido. Então, é caso a caso que vai ser analisado. 3. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias, que é a janela da infidelidade, né? Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias, que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Então, exemplo, eu sou vereador e vou disputar a reeleição. Preciso estar filiado 6 meses antes. Só que, por essa janela da infidelidade, no 7º mês anterior ao término do meu mandato, eu posso, então, abre-se essa janela da infidelidade, eu posso mudar de partido. Se eu mudar nesta janela, está configurada a justa causa, então eu não perderei o meu mandato. É o inciso 3º. Precisa haver mudança de partido nesse caso, né? Precisa haver mudança de partido, porque está escrito aqui, mudança de partido efetuada no 7º mês, né, na janela de infidelidade. Período da janela é o 7º mês e o término do mandato vigente são os requisitos que estão previstos aqui na própria lei. A 4ª justa causa é o 17, parágrafo 5º, que nós já vimos, é o partido que não preenche a cláusula de desempenho, aí a pessoa pode se desfiliar, não vou repetir, porque a gente já viu esse parágrafo 5º do artigo 17, essa é a 4ª justa causa, e a 5ª justa causa nós também já estudamos, é o artigo 17, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é o caso de anuência partidária. Então, o partido me deu anuência, o partido falou, ó, Alexandre, tudo bem, pode se desfiliar. A partir do momento que eu tenho essa anuência, também é considerada justa causa, o que significa que nós temos 5 justas causas, 3 delas previstas na Lei 9.096 e 2 previstas na Constituição Federal, total de 5 justas causas para desfiliação. Legitimidade ativa 1. Quem pode promover a ação? Lembrando que são 2 ações, a primeira do partido abandonado e a segunda do mandatário que vai entrar com o pedido, com a declaração de justa causa. Então, a primeira legitimidade ativa, quem pode ser autor da primeira ação? A legitimidade ativa na primeira ação será do partido abandonado, que terá o prazo de 30 dias a partir da desfiliação para o ajuizamento. Então, vejam, eu sou o partido abandonado, eu elegi um determinado vereador, um determinado deputado, o deputado saiu imotivadamente. Eu, partido abandonado, terei então legitimidade ativa, poderei ajuizar a ação por infidelidade partidária, pedindo a perda do mandato do infiel, e eu terei então o prazo de 30 dias a partir da desfiliação para o ajuizamento desta ação. Ultrapassado este prazo, sem o ajuizamento, terá legitimidade ativa subsidiária. Então, num primeiro momento, quem pode ajuizar é o partido abandonado, será o autor. Ultrapassado, vencido esse prazo de 30 dias, nos 30 dias seguintes, aí a legitimidade ativa subsidiária, é escrito aqui, será daquele que tenha interesse jurídico. Exemplo, o primeiro suplente ou o Ministério Público Eleitoral. Então, primeiro suplente
terá legitimidade ativa subsidiária, o Ministério Público Eleitoral também. Então, num primeiro momento, quem pode ser autor é o partido abandonado. Num segundo momento, nos 30 dias seguintes, quem terá legitimidade ativa subsidiária será ou o primeiro suplente, está lá na petição 3019 do TSE, é um precedente para quem quiser dar uma lida lá, interessante, ou o Ministério Público Eleitoral terão essa legitimidade ativa. Legitimidade ativa 2, na segunda ação, ação declaratória de justa causa. Já a legitimidade ativa na segunda ação será do mandatário, ele vai pedir aquela espécie de autorização. Então, quem será autor da ação declaratória de justa causa será o mandatário que se desfiliou ou que pretenda se desfiliar do partido, ou seja, nas duas ações os polos são invertidos. Interessante isso, né? Em uma ação é de um jeito, na ação seguinte os polos são invertidos. Na primeira ação é o partido contra o mandatário, na segunda ação é o mandatário que vai ajuizar contra o partido. Então, nas duas ações, os polos das ações são invertidos. Legitimidade ativa, quem pode ser réu aí dessas ações, né? Então, a primeira ação será ajuizada contra o infiel, contra aquele que abandonou e, importante aqui, contra o infiel e contra o novo partido. É um caso de litisconsórcio passivo necessário. Então, a pessoa saiu do partido A, foi para o partido B. O partido A que foi abandonado vai ajuizar a ação contra quem? Contra o infiel, o mandatário infiel e contra o seu novo partido. É caso aí de litisconsórcio passivo necessário. O que significa isso? Eu tenho que ajuizar a ação contra os dois, contra o infiel e contra o seu novo partido. Ambos terão que figurar no polo passivo desta ação, ambos terão legitimidade passiva. Já a segunda ação será ajuizada pelo mandatário contra o partido que elegeu, que é a declaratória de justa causa, né? Então, a legitimidade passiva será do partido que elegeu aquele mandatário que pretende a declaração de justa causa. Competência, onde serão ajuizadas essas ações, né? Depende. Então, a competência aqui, resposta. Qual é o juízo competente para o ajuizamento da ação de infidelidade partidária? A resposta depende. Depende do quê? Depende de qual mandato que a gente está conversando. Se a gente estiver falando de infidelidade praticada eventualmente por um deputado federal, a legitimidade é uma. Nos demais casos, a competência é uma. Nos demais casos, a competência é outra, é justamente o que está aí no material de apoio. Então, o TSE é competente para processar e julgar pedidos envolvendo mandatos de deputado federal. Então, se estiver em jogo um deputado federal, um mandato de deputado federal, a competência será do TSE. Nos demais casos, ou seja, nos casos de vereador, deputado estadual e distrital, nesses outros casos, a competência será do TRE do respectivo estado. Atenção, diferença em relação às competências ordinárias da Justiça Eleitoral. Por quê? Qual é a pegadinha aqui? Aqui é o seguinte, a gente imaginaria, o que a gente imaginaria é o seguinte, quando a infidelidade partidária praticada por vereador, o foro competente vai ser a zona eleitoral local. Não é assim. Então, qual seria o raciocínio errado? Vereador, primeira instância. Deputado estadual e distrital seria a TRE e deputado federal seria a TSE. Não é assim, ok? A competência aqui é diferente. Nunca terá competência o juízo eleitoral. A competência nunca será da primeira instância. Ou será do TRE ou será do TSE. TSE, mandatos de deputado federal. TRE, os outros mandatos, inclusive de vereador. Atenção que isso aqui é pegadinha. Procedimento destas ações. Então, inicial. A inicial tem que apresentar o fundamento do pedido, né? Então tem que explicar por que está sendo ajuizada aquela ação, claro, como sempre.
mais prova documental da desfiliação, no caso daquela primeira ação, mais rol de testemunhas, máximo de 3 testemunhas poderão ser arroladas pelo autor da ação. Defesa, prazo de 5 dias contados do ato da citação, com o eventual rol de testemunhas. Então, o réu também poderá arrolar testemunhas, também máximo de 3. Então, testemunhas, o autor arrola na inicial e o réu arrola na defesa, as eventuais testemunhas, sempre máximo de 3 testemunhas. Ministério Público Eleitoral, será apresentado parecer em 48 horas. A lei fala, na verdade aqui não é lei, é a resolução 22.610. A resolução 22.610 fala em 48 horas, mas o TSE tem resolução também específica tratando ou transformando os prazos de 48 horas em 2 dias. Então aqui precisa ver o que vai ser, o que o concurso eventualmente vai exigir. Talvez aqui eu fique com as 48 horas, porque a resolução 22.610 fala em 48 horas. Ah, mas é a mesma coisa, 48 horas é igual a 2 dias, mas vamos ficar com o texto expresso da resolução. A resolução fala em 48 horas. Instrução. No 5º dia útil subsequente, será designado subsequente ao parecer do Ministério Público, né? Então, depois do parecer do Ministério Público, no 5º dia útil subsequente, será designada audiência para, em única assentada, tomar depoimentos pessoais. Então, o autor pode ser ouvido e o réu também, em depoimento pessoal, e inquirir as eventuais testemunhas arroladas, as quais serão trazidas pela parte que as arrolou. O que significa isso? Não haverá intimação de testemunhas. As testemunhas não serão intimadas, elas deverão ser trazidas pela parte que arrolou. Então, quem arrola testemunha é obrigado a trazer aquela testemunha, porque não haverá intimação de testemunha. Então, serão ouvidas as testemunhas, as quais serão trazidas pela parte que as arrolou. Então, a responsabilidade de levar a testemunha é de quem arrolou. E na sequência, depois da audiência, né, para a oitiva de testemunhas e eventuais depoimentos pessoais, nós temos o prazo comum, então, de 48 horas para a apresentação das alegações finais das partes, e aí na sequência vem, então, o julgamento pela procedência ou pela improcedência, tanto faz, vai depender de cada caso concreto e da prova que vier a ser produzida naquele determinado caso concreto. Execução da decisão, então julgado procedente o pedido de cassação ou improcedente a declaração de justa causa, vai depender de qual é a ação que nós estamos tratando. O tribunal decretará a perda do mandato, comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo competente para que imposse o suplente no prazo de 10 dias. Então, a partir do momento que não ficar reconhecida a justa causa, será decretada aí a cassação do mandato do infiel, e aí o presidente do órgão legislativo respectivo terá o prazo de 10 dias para cumprir aquela decisão proferida pela Justiça Eleitoral, ok? Então, a própria resolução 22.610 traz prazo aí para cumprimento da decisão proferida naquela determinada ação. Duração do processo: os processos por infidelidade partidária terão preferência em relação aos demais, devendo encerrar-se no prazo de 60 dias, é o que está escrito na resolução, mas eu diria que isso aqui é praticamente uma ficção científica, né? Porque dificilmente uma representação, por mais rápida que seja a justiça eleitoral, e a justiça eleitoral é rápida, sim, muito mais rápida do que a justiça comum, mas 60 dias é praticamente impossível terminar essas ações no prazo de 60 dias. Sempre tem algum problema, sempre tem algum enrosco e, portanto, demora mais 60 dias, mas, enfim, isso eu estou falando da prática. Na teoria, que é o que importa para você, está lá na resolução 22.610, o prazo para encerrar-se essas ações de infidelidade partidária seria, então, de 60 dias. No prazo de 60 dias, mas vocês vão ver, inclusive, que na própria resolução não tem nenhuma consequência.
E se não terminar em 60 dias? Não tem consequência nenhuma, então está escrito lá os 60 dias, dificilmente esse prazo é cumprido. Recursos cabíveis. Então, foi decidida, eu ajuizei a ação de infidelidade partidária e foi julgada, então, esta ação. Qual é o recurso cabível? É o que nós vamos ver agora. Tratando-se de mandato de vereador, então vai depender de qual mandato que nós estamos discutindo. Tratando-se de mandato de vereador, o recurso cabível contra o acórdão proferido pelo TRE será o recurso especial. Então, em se tratando de mandato de vereador, recurso especial. Em se tratando de mandato de deputado estadual ou distrital, o recurso será o ordinário. E em se tratando de mandato de deputado federal, o recurso que é julgado pelo TSE, né, diga-se de passagem, já falamos, o recurso será eventualmente o extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então vai depender. Qual o recurso cabível na infidelidade partidária? Depende. Depende do quê? Depende de qual o mandato que nós estamos tratando. Se for mandato de vereador, recurso especial. Se for mandato de deputado estadual ou distrital, recurso ordinário. E se for mandato de deputado federal, que vai ser julgado já diretamente no TSE, competência originária, o recurso cabível eventualmente será o recurso extraordinário de competência do Supremo Tribunal Federal. É isso, meus amigos. Terminamos então por aqui. O tema partidos políticos está encerrado. A gente não tem mais tempo, na verdade, está concluída a matéria. A gente se vê então no próximo bloco. Até lá.